Bem-vindos à aula número 243, capítulo 29, a restrição da produção. Capítulo 29, nós estamos na parte 6 do livro, Intervencionismo. Item 2, o preço da restrição. Como estamos fazendo? Vamos até o nosso PDF, compartilhá-lo, e fazer a leitura a partir dele, porque assim fica mais fácil para todos nós. O preço da restrição. O fato de que restringir a produção implica invariavelmente, ou seja, sempre, numa diminuição da satisfação individual, não significa que a restrição deva ser necessariamente considerada como prejudicial. Então, será que Mises está passando pano por uma ação forçosa do governo frente à sociedade? O que será que ele está trazendo para a gente, efetivamente? Um governo não recorre injustificadamente a medidas restritivas. Tem que ter um fato gerador, mesmo que seja algo enganoso. Deseja atingir certos objetivos e considera a restrição como meio adequado de realizá-lo. Então, o Estado considera, o governo considera a restrição como um meio adequado de realizar tais objetivos. Para avaliar a conveniência de uma política restritiva, é preciso responder a duas questões. Então, eu vou já deixar isso aqui grifado. Quais são as duas questões que temos que ver respondidas? Os meios escolhidos pelo governo são adequados para atingir o objetivo pretendido? E a realização desse objetivo compensa a privação imposta aos cidadãos? Então, deixar tudo grifado e vou deixar sublinhado as duas perguntas. Ao levantar estas questões, estamos considerando a restrição de produção como se fosse um imposto, correto? O pagamento de impostos também diminui diretamente a satisfação do contribuinte. Também é uma restrição na produção no sentido cataláctico, mas é o preço pago pelos serviços que o governo presta à sociedade e a cada um de seus membros. Então, o pagamento de impostos também diminui diretamente a satisfação do contribuinte, mas é o preço pago pelos serviços que o governo presta para a sociedade e a cada um de seus membros. Na medida em que o governo preencha a sua função social e que os impostos sejam limitados apenas ao montante necessário para o bom funcionamento do aparato governamental, o pagamento de impostos é um custo necessário e compensador. Então, vamos aqui grifar isso aqui também, para não parecer que Mises está avalizando o imposto, porque nós temos aquele problema de tradução, que é um problema que terei a necessidade de ministrar esse curso em inglês, preparar no inglês e fazer correções pontuais nos cursos em português por conta do termo imposto e a taxação. Mises é contundente, extremamente claro, ao dizer que, em sendo a bandidagem algo marginal à sociedade, ou seja, é uma parcela pequena da sociedade, e que compensa ter um gasto marginal para que haja um poder de coerção que prenda esses marginais no sentido de bandidos, ou pelo menos os assustem, e que isso tudo tem um custo muito pequeno, em que vale a pena, tanto quanto vale a pena, às vezes, colocarmos numa obra um vigilante na frente do condomínio, um vigia, desde que ele seja pequeno ao seu custo marginal do mercado, vale a pena ter esse Estado. Então, se ele fizer o papel dele, que não é da educação, não é da saúde, não é da piciroca nenhuma, a não ser punir quem atenta contra a propriedade privada de terceiros, o pagamento de impostos é um custo necessário e compensador. Então, na medida em que o governo preencha a sua função social, qual que é a função social? Hoje, zeladoria e porque tem que cuidar das partes que usamos, mas quem não tem carro não precisa pagar a taxa de uso de rua, de asfalto. Quem anda a pé não precisa pagar isso. E, além disso tudo,
a taxa de segurança deve ser proporcional àquela responsabilidade que o Estado tem sobre te devolver aquilo que foi roubado, como se fosse um seguro. Então, isso que também precisamos deixar sublinhado. Então, corretamente entendido. A conveniência desse modo de considerar as medidas restritivas torna-se ainda mais evidente nos casos em que se recorre à restrição como uma alternativa para a tributação. Então, o modo de considerar a restrição como tributo, né, a conveniência desse modo de considerar as medidas restritivas, tornam-se ainda mais evidentes nos casos em que se recorre à restrição como uma alternativa à tributação. O grosso da despesa nacional é custeada com a arrecadação de impostos, mas em certos casos recorre-se a outro processo. Pode ocorrer, às vezes, que a capacidade de resposta a uma agressão dependa da existência de certos setores industriais que não existiriam espontaneamente. Essas indústrias precisam ser subsidiadas e os subsídios concedidos devem ser considerados como qualquer outro gasto com a defesa nacional. O que ele está dizendo aqui? Não tem ninguém em guerra, para que você vai produzir armas? Horas. Em certos casos, recorre-se a outro processo. Pode-se ocorrer, às vezes, que a capacidade de resposta a uma agressão internacional dependa da existência de certos setores industriais que não existiriam espontaneamente. Quem vai produzir uma arma de lança-foguete se não tem ninguém comprando lança-foguete? Na verdade, se tem alguém comprando lança-foguete, ou se está em guerra, ou se está preparando para responder a uma agressão que não existe ainda. É isso que Mises está colocando. Então, essas indústrias precisam ser o quê? Subsidiadas, e os subsídios concedidos devem ser considerados como qualquer outro gasto com a defesa nacional. Ora, você tem que subsidiar. Não tem ninguém para produzir querendo comprar lança-foguete. Não tem ninguém em guerra, cidadãos não querem comprar lança-foguete. Então, o governo passa a subsidiar. Eu compro. A situação é a mesma se o governo conceder indiretamente os subsídios através da imposição de uma tarifa de importação para os produtos em questão. Ora, nós não vamos comprar lança-foguetes de fora, porque nós queremos criar a nossa indústria aqui, porque numa guerra, a empresa de fora, se nós estivermos combatendo aquele país, para de nos enviar os seus suprimentos. Então, precisamos pensar que, se podemos ser atacados por quem nós compramos o produto, temos que ter a nossa estratégia de combate a eles. A diferença reside apenas neste caso. Tais custos são absorvidos diretamente pelos consumidores, enquanto que, no caso de um subsídio do governo, os custos são suportados indiretamente, via impostos mais elevados. Então, se você coloca a tarifa restritiva, ao invés do governo comprar produtos que não precisam, mas o mercado interno está consumindo armas, então a empresa de armas está faturando, e só que se abrir para o mercado externo, essa empresa quebra, então ele coloca barreiras protecionistas para que o mercado pague mais caro, obviamente, porque senão, se as armas externas não chegassem mais baratas, você continuaria comprando no mercado interno. Então, se ele está botando barreiras protecionistas para as armas, é porque ele quer, de certa forma, subsidiar, sem gastar nada do dinheiro do tesouro, o mercado interno. Mas quem paga? O cliente, o mercado. Está pagando mais caro por algo que poderia pagar mais barato. Mas tem uma estratégia de segurança nessa história. Enquanto que, enquanto que, no outro caso, de um subsídio, então, se o governo passa a comprar, ele não tem dinheiro, ele não produz nada do governo, então ele tem que cobrar mais impostos do que ele cobraria sem ter que dar esse subsídio para financiar essa indústria. São essas as diferenças. Ao promulgar medidas restritivas,
Os governos e os parlamentares raramente têm consciência da consequência de sua intromissão na atividade econômica. Eles não entendem de economia. Recusam-se teimosamente a tentar entender os verdadeiros efeitos do protecionismo e ficam possuídos por um sentimento de júbilo, de grandeza, de estar fazendo bem, convencidos de que tarifas protecionistas são capazes de elevar o padrão de vida dos residentes no país. Ora, aqui vocês estão entendendo que neste parágrafo de cima, Mises fez o quê? O que Mises fez aqui no parágrafo de cima? Ele fez com que nós entendêssemos, via restrição ou subsídio, que existem gastos que são estratégicos no sentido de defesa e, portanto, não há como não promover ou a restrição de produtos do exterior ou o subsídio do governo. Nosso título é O Preço da Restrição. E começamos com o fato de que restringir a produção implica invariavelmente, ou seja, sempre, numa diminuição da satisfação individual, não significa que a restrição deva ser necessariamente considerada como prejudicial. No caso de você se garantir a defesa daquele país, pode não ser prejudicial. Nem vou entrar na valoração dos fins. Agora, o que tem que ficar claro? Ao promulgar medidas restritivas, seja protecionismo, seja subsídios, os governos e os parlamentares raramente têm consciência das consequências de sua intromissão na atividade econômica. Recusam-se teimosamente a tentar entender os verdadeiros efeitos do protecionismo e ficam possuídos por um sentimento de júbilo, convencidos de que tarifas protecionistas são capazes de elevar o padrão de vida dos residentes do país, o que é uma grande e absurda mentira. A condenação dos economistas ao protecionismo é irrefutável e destituída de qualquer preferência político-partidária. Não decorre de um ponto de vista preconceituoso, mostra que a proteção aduaneira não pode atingir os objetivos pretendidos pelos governos ao promulgá-la. Os economistas não questionam os objetivos em si da ação governamental. Simplesmente condenam como inadequados os meios escolhidos para atingi-los. Ora, então o que Mises está colocando aqui, pessoal? Mises está colocando pura e simplesmente o fato de que discutir os fins que os políticos estão se propondo, né, é algo que nós temos que ver quais são os desejos que eles querem fazer com a medida protecionista. No caso da proteção do país, me parece ser um raciocínio lógico que o cidadão ou ele paga um tributo para garantir sua segurança contra invasores, ou uma taxa, ou o governo ele paga, o governo subsidia essas empresas para elas continuarem produzindo para que se tenha quando necessário, ou ele cria barreiras protecionistas para que não entre esse produto que as pessoas estariam comprando. Então, proteja essa indústria para estar produzindo, porque quando ele precisar, ele vai lá e compra. Uma coisa ou outra. Ponto. Agora, os meios para se atingir o fim me parece adequado. O problema é que os políticos acham que barreiras protecionistas é algo interessante, não é um mal em si mesmo. Então, quando se fala não está prejudicando o mercado consumidor, jamais está ajudando. Então, quando se fala que o Trump está querendo proteger através de barreiras protecionistas o mercado americano, ele está piorando. E nós vamos ver que pior ainda é pensar que estrangeiros estão roubando os empregos das pessoas, dos cidadãos do país, no sentido cataláctico das coisas. Então, vamos ver. Especialmente populares entre as medidas restritivas são aquelas denominadas de legislação trabalhista. Também nesse caso, os governos e a opinião pública enganam-se a respeito de todos os efeitos possíveis dessas restrições. Eles acreditam que a restrição da jornada de trabalho e a proibição do trabalho de menores
São conquistas sociais dos assalariados, cujos ônus terão de ser suportados pelos empregadores. Eu estou grifando isso aqui porque isso é uma crença de 99,9%. E todos que estão assistindo o curso agora, muito provavelmente, se eu estiver enganado, é um ou outro. Vão estar dizendo, mas peraí, Rodrigo, você acha que criança tem que trabalhar? Mas, eu não acho que criança, nem adulto, nem ninguém. Eu só acho que só vai se enriquecer quem trabalhar mais e poupar mais que os outros. E trabalhar mais, atender melhor as necessidades de mercado que os outros. Na realidade, Mises continua, essas leis apenas reduzem a oferta de mão de obra e, portanto, aumentam a produtividade marginal do trabalho em relação à produtividade marginal do capital. A única coisa é que o trabalho, que já é um bem mais escasso, começa a se tornar mais escasso ainda. E, portanto, começa a valer muito mais do que os bens de capital. Mas quem está empreendendo não liga para isso, vai colocar no preço. Mas a redução da oferta de mão de obra resulta numa diminuição da quantidade total de bens produzidos. Ora, a mão de obra é um fator de produção, tanto quanto é o açúcar para fazer a bala. Se sobe muito o preço do produto final sobe. Menos pessoas terão direito de consumir a bala, vai ser um produto para rico. Horas. E, consequentemente, no consumo médio per capita. Então, o trabalhador, ele é o próprio prejudicado, porque ele não é o rico da história, ele é o prejudicado com a própria ação engendrada para fazer seu bem. Ele só não é tão prejudicado quanto aquele que está desempregado, porque não é sindicalizado, ou porque na fila de espera, por conta de existir barreiras restritivas, não entra no mercado e esse vai passar é fome. Ou seja, o tamanho do bolo diminui, mas a parcela do bolo menor, que cabe aos assalariados, é proporcionalmente maior do que a parcela do bolo maior que lhes cabia anteriormente. Proporcionalmente maior do que a parcela do bolo maior que lhes cabia anteriormente. O que Mises está explicando aqui? Ora, o bolo, porque a mão de obra ficou muito cara, porque tem todas essas barreiras restritivas, ao invés de ser um bolão, agora ele é um bolinho menor. Agora, a parcela desse bolo menor que cabe aos assalariados protegidos pela CLT, ela é menor, mas ela é proporcionalmente maior, proporcionalmente maior. Vou grifar isso aqui para que as pessoas entendam. Proporcionalmente maior do que a fatia, a parcela do bolo maior que lhes cabia anteriormente. Então, a fatia que o assalariado comia anteriormente era maior do que a do bolo menor. Mas, frente a todos os outros trabalhadores, na média, a fatia dele é menor. Ele vai comer menos, mas está comendo muito mais proporcionalmente do que o restante. Como o mundo é um mundo feito de invejosos, ele não mede sua satisfação pelo seu sofrimento, mas pelo sofrimento do seu vizinho. Se o sofrimento do seu vizinho for maior do que o sofrimento dele, para ele está bom. Duro é quando ele e o seu vizinho estão vivendo bem e a diferença do bem dele para o vizinho não é tão grande, então ele não se considera muito em situação muito mais vantajosa que o seu vizinho, mas pior, ele olha para quem está acima e esse cara está muito longe dele. Então, somos invejosos. E é difícil de tirar isso do meu coração, porque é isso que o ser humano é. Ele prefere comer merda ao invés de não deixar alguém morrer de fome, né? E o bolo diminuindo, e o cara que está acima dele comer só arroz e feijão, do que ele parar de comer merda, comer arroz, feijão, batatinha frita e bife, seu vizinho comer arroz, feijão e bife sem batatinha, e o patrão dele comer lagosta.
Ou seja, entre comer merda, arroz, feijão, batatinha e bife, ele prefere comer merda do que o outro caso. É isso que está dito. Ao mesmo tempo, reduz-se a parcela dos capitalistas. Os lucros e perdas empresariais não são afetados pela legislação trabalhista. Coloca-se no preço. Capitalistas é o cara que tem a terra para montar a fábrica, que tem os bens de produção. O empresário não perde nessa jogada, tá? Uma vez que dependem do maior ou menor acerto que o empresário se ajusta às novas condições do mercado. Ora, se ficou cara a mão de obra e eu desenvolvo uma tecnologia que usa menos mão de obra, meus concorrentes vão se ferrar, porque os produtos deles vão ficar mais caros e o meu vai ficar acessível. Então eu vou ganhar muito mais dinheiro. O cara vai comer merda, o outro não vai comer nada e eu não vou comer lagosta, eu vou comer a lagosta que come a lagosta. Entenderam? Quando um austríaco entende essas coisas, ele se aproveita do livre mercado. Perdão, ele se aproveita do mercado intervencionista. Ele descobre onde está o problema, resolve a solução para ele e ele tem um gap de mercado muito grande. É o que nós estamos fazendo hoje com empresários levando para a Argentina. Os primeiros que estão indo vão, nesses 2 primeiros anos, se souberem jogar o jogo, ficar milionários em dólar. Claro, mas é isso. Esse é o jogo. Quem vê, descobre, os empresários que se ajustam às novas condições do mercado, esses ganham. Então, nesse particular, a legislação trabalhista contribui apenas como um fator capaz de provocar mudanças para o empresário. E nada mais. Ok? Então, quem se ferra com a legislação trabalhista é quem tem os bens de capital, sejam fatores originários de produção, a terra para se colocar a fábrica em cima, ou o dinheiro, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o fato principal é que os empresários nadam de braçada, desde que entendam quando essas coisas se. Né, como é que o governo tenta te tirar dessa jogada. Conforme sejam os dados de cada caso concreto, o salário real dos vários grupos de assalariados poderá aumentar ou diminuir. A aprovação quase generalizada que tem sido dada à legislação trabalhista baseia-se no erro de supor que os salários não têm relação causal com o valor que o trabalho dos assalariados acrescenta aos materiais. Presta atenção. A aprovação quase geral da galera, tá certo? Eu não sei, eu troquei a pilha esses dias mesmo, tá? E tá com essa palhaçada meu mouse de novo. A Apple realmente ela tem hora que ela me sacaneia, viu? Espera só um minutinho, pessoal. Bom, vou aqui no mais difícil. A aprovação quase generalizada que tem sido dada à legislação trabalhista baseia-se no erro de supor que os salários não têm relação causal com o valor que o trabalho dos assalariados acrescenta aos materiais. A combinação do bem de consumo final, o bem de consumo final é o quê? É, é efetivamente, como é que eu faço aqui? É efetivamente a combinação de trabalho com bens de produção, fatores de produção, não originários, de ordem humana, trabalho. Se você valoriza muito o trabalho, então para-se de vender tanto, porque o produto fica mais caro. Se o trabalho mantém no preço, tem menos gente comprando bens de produção, então os bens de produção diminuem seus valores. Os assalariados, os salários, diz a lei de ferro, são determinados pelo mínimo necessário para atender. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar esse troço. Para atender às necessidades vitais, né? Os salários, diz a lei de ferro, são determinados pelo mínimo necessário para atender às necessidades vitais. Não podem jamais. Olha, agora não é o Mises falando, agora é
ele tirando o sarro na antítese. Os salários, diz a lei de ferro, são determinados pelo mínimo necessário para atender às necessidades vitais. Não podem jamais superar o nível de subsistência. Uma frase imbecil. A diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário que lhe é pago fica com o patrão explorador. Se esse excedente for reduzido pela diminuição da jornada de trabalho, o esforço e a preocupação do assalariado serão menores. Seu salário permanecerá o mesmo e o empregador será privado de uma parte do seu injusto lucro. Assim, a diminuição da produção total repercutiria apenas sobre a renda da burguesia exploradora. Bom, já mostramos anteriormente que o papel representado pela legislação trabalhista na evolução do capitalismo ocidental foi, até alguns anos atrás, muito menos importante do que nos leva a crer a veemência com que o assunto tem sido discutido. A legislação trabalhista, na maior parte dos casos, representou simplesmente o reconhecimento legal de mudanças da situação econômica já consumadas pela rápida evolução da atividade econômica. Pode ir lá voltar na página 698 até 702, está demonstrado isso. Agora, mas nos países que demoraram a adotar o modo capitalista de produção, os países em desenvolvimento, Brasil, e que ainda usam métodos atrasados de produção, o problema da legislação trabalhista é crucial. Então, não é crucial em países que se enriqueceram. É por isso que as pessoas falam, mas na Finlândia, na Suécia, trabalha menos e tiriri, parará. Só que lá a lição de casa foi feita antes, as restrições foram vividas antes. A poupança, da qual eles vivem hoje a bonança, foi feita antes. Iludidos pelas doutrinas do intervencionismo, os políticos dos países de terceiro mundo, né, nossos países, né, acreditam poder melhorar a sorte dos menos favorecidos, adotando a legislação trabalhista dos países capitalistas mais avançados. Consideram que esses problemas devam ser examinados apenas pelo que erradamente denominam de lado humano. E por isso não chegam a perceber o lado real da questão. Não entendem isso. É um fato verdadeiramente lamentável o de que, na Ásia, milhões de crianças sejam carentes e famintas, os salários sejam extremamente baixos em comparação com os padrões americanos e da Europa Ocidental, a jornada de trabalho seja longa, na China, 9 horas de trabalho, das 9 às 9, 12 horas de trabalho um dia, por 6 dias da semana, são 72 horas por semana. Seja longa e as condições sanitárias nos locais de trabalho deploráveis. Mas a única maneira de eliminar esses males é trabalhar, produzir, poupar mais e assim acumular mais capital. Não existe outra maneira. Esse é o ponto-chave. Essa é a única maneira de se obter uma melhoria duradoura. As medidas restritivas preconizadas pelos que se auto-intitulam de filantropos e humanistas são inúteis. Além de não melhorarem a situação, a tornariam ainda pior. Se os pais são tão pobres que não conseguem alimentar adequadamente os seus filhos, proibir o trabalho de menores é condenar as crianças a morrerem de fome. Se a produtividade marginal do trabalho é tão baixa que um operário só consegue ganhar em 10 horas salários inferiores aos padrões americanos, proibi-lo de trabalhar mais de 8 horas por dia em nada lhe favorece. O que está em discussão não é o desejo de aumentar o bem-estar dos assalariados. Os apologistas dessas leis, que supostamente protegem os interesses dos trabalhadores, procuram deliberadamente confundir a questão, repetindo incessantemente que mais lazer, maiores salários reais e a liberação das crianças e das mulheres casadas da necessidade de trabalhar fariam com que as famílias dos trabalhadores fossem mais felizes. Recorrem à falsidade e à calúnia, ao qualificarem como exploradores e inimigos dos trabalhadores todos aqueles que consideram essas leis como prejudiciais aos interesses vitais dos assalariados. Não há divergência em relação aos fins que se pretendem atingir. A diferença está apenas nos meios a serem aplicados para atingi-los.
A questão não é ser ou não ser a favor da melhoria do bem-estar das massas. A questão está exclusivamente em verificar se decretos governamentais diminuindo a jornada de trabalho e proibindo o trabalho de mulheres e crianças são o melhor meio de elevar o padrão de vida dos trabalhadores. Esse é um problema puramente cataláctico, que deve ser resolvido pela ciência econômica. Discursos emocionais a nada conduzem. São apenas um disfarce para o fato de esses farasaicos defensores da restrição serem incapazes de apresentar objeções válidas para a sólida e bem fundamentada argumentação dos economistas. Economistas aqui, dito os economistas de verdade, austríacos, e não os que são formados hoje em dia, e vão achar que a premissa anterior é verdadeira, não a premissa econômica. Ah, Rodrigo, mas hoje em dia o Estado vai dar a bolsa. Mas quem está pagando somos nós, fazendo com que a criança não precise trabalhar, vai para a escola. Só que ela não vai conseguir o emprego no futuro, porque houve uma restrição do consumo para sustentar ela na escola. Antes dela poder parar de trabalhar para estudar, ela tem que pôr a família, o Estado, todo mundo, a nação, a sociedade, sem o governo, tem que poupar para se tornar rica, para que a criança possa não trabalhar para não morrer de fome. Ah, não, mas aí tem as benemerência. Benemerência é cada um fazendo. Agora, se 90% da população fizer para eles não morrerem de fome e 10% não fizer e se tornar mais ricos e poderosos do que os 90%, não se pode culpar esses. Você pode até falar que eles não fazem aquilo que Jesus ensinou, mas você não pode querer fazer com que o Estado roube dinheiro deles para dar. Faça você a benemerência. Seja você o cristão. O fato de que o padrão de vida do operário médio americano seja incomparavelmente superior ao do operário médio indiano, de que a jornada de trabalho nos Estados Unidos seja menor e de que as crianças sejam mandadas às escolas e não às fábricas, não é conquista do governo e nem das leis dos Estados Unidos. É o resultado de haver mais capital investido per capita do que na Índia e, consequentemente, da maior produtividade marginal do trabalho, consequente da maior renda per capita, capital per capita. Então as pessoas precisam parar de confundir isso, porque isso é economia, isso não é benevolência, isso não é governo, isso não é nada. Isso é economia. O mérito não é da política social, é fruto do laissez-faire, que prevaleceu no passado, que permitiu o desenvolvimento do capitalismo. É esse mesmo laissez-faire que os asiáticos deveriam adotar se quiserem melhorar a sorte de seus povos. Quer seja lindo, bonito ou não. As causas da pobreza e de vários países atrasados são as mesmas que prevaleciam nos primórdios do capitalismo ocidental. Enquanto os números populacionais aumentavam rapidamente, políticas restritivas retardavam o ajuste dos métodos de produção para as necessidades de um crescente número de bocas. Foram os economistas do laissez-faire, cujo mérito não poderá ser jamais esquecido, embora os livros-textos de nossas universidades os repudiem como pessimistas e defensores da cupidez da burguesia exploradora, mas foram eles que abriram o caminho para a liberdade econômica, o que viria a elevar o padrão médio de vida a níveis sem precedentes. A economia não é uma ciência dogmática, como pretendem os partidários da onipotência estatal que se auto-intitulam de heterodoxos. A economia não aprova nem desaprova. A economia não aprova nem desaprova as medidas restritivas do governo. Cabe-lhe apenas esclarecer as consequências dessas medidas. A escolha das políticas a serem adotadas é de incumbência do povo. Mas, ao escolher, os cidadãos, se pretendem atingir os seus objetivos, deviam considerar os ensinamentos da economia. Existem certamente casos para os quais as pessoas podem considerar justificáveis certas medidas restritivas. Os regulamentos de prevenção de incêndio são restritivos e aumentam o custo da produção. Colocar hidrante, essas coisas encarecem. Menos pessoas vão poder morar em apartamentos por conta disso. Mas a diminuição da produção daí decorrente é o preço a ser pago para evitar um grande desastre, não só de vidas, mas de bens de capital. A decisão sobre cada medida restritiva deve ser tomada
com base em meticulosa ponderação dos custos e dos benefícios. Nenhuma pessoa razoável se oporia a isso. E com isso terminamos nossa aula 243, item 2 do nosso livro, deixando claro que existem medidas restritivas adotadas, como limites de velocidade na estrada e algumas outras, que são efetivamente para que se garanta o não empobrecimento do próprio cidadão, do indivíduo, que comprou um bem. Se ele tiver aquilo, é muito mais seguro e, portanto, ele tem muito menos chance de perder o bem investido. E quem pensa assim não está pensando em ajudar o governo, enriquecer o governo, está pensando em ajudar a sociedade a se manter rica sem perder os bens de capital já produzidos no passado. Tá certo? Acho que deixei claro isso, né? Então, vamos até a próxima aula. Abraço e até lá.